Nós precisamos andar com integridade. Integridade tem a ver com o que você é no privado, você é no público. Você é a mesma pessoa, você não tem duas caras, você não tem duas imagens. Pessoas pagam caro para se reposicionar na vitrine. Isso, verdade. E muitas vezes diferente de quem ela é no privado. Por mais que você se sinta íntegro, a falsidade ela é eminente no processo. E muitas vezes ela acontece em lugares que a integridade deveria reinar. Isso mesmo. Ou só a integridade deveria reinar. É isso mesmo. Quem é você quando ninguém está olhando? Olá, olá, seja bem-vindo. Você está ouvindo Vida com Sabedoria, um podcast de reflexão bíblica aplicada ao seu dia a dia, à sua vida, à sua liderança, à sua família. É para você esse podcast. Nós estamos aqui refletindo e conversando sobre o livro de Provérbios. Essa temporada toda é sobre o livro de Provérbios e eu quero convidar você a continuar conosco aqui, participando. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, a sua companhia é muito especial para nós. Se você já está nos acompanhando, que bom, obrigado pela sua audiência aí, por estar conosco. Compartilhe esse conteúdo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial. Hoje é um assunto muito especial. Quem é você quando ninguém está olhando? Hoje vamos tratar desse assunto. E para conversar comigo, para dialogar, grande Leandro Oliveira, seja bem-vindo. Que bom que você está conosco, amigo. Que alegria, pastor, estar aqui nesse bate-papo. O assunto é instigante. Eu estava aqui coçando as mãos, pastor, porque o assunto ele pede talvez até muito mais do que a nossa própria compreensão, né? É verdade. Então, com certeza, teremos boas provocações aí. É isso mesmo. Gente, o Leandro é jornalista, tem mestrado na área, é um camarada que trabalha muito tempo nessa área, é uma área desafiadora para exercer aquilo que nós vamos conversar Justamente, aqui, né, Leandro? Tem a ver com o tema aí. Muito desafio. E eu creio que vai ser muito produtivo. Então eu queria já começar com uma pergunta, Leandrão. Você já viveu alguma situação, algum contexto em que você teve que escolher? Quando ninguém estava olhando, não tinha ninguém, não tinha câmera, não tinha ninguém como testemunha, e você teve que escolher quem você seria naquele momento? Olha, na área da comunicação, a gente vive de maneira constante tendo que fazer decisões e escolher, e muitas vezes sozinho. Você tem que tomar decisões entre promover, não promover, entre colocar e não colocar. E essas são decisões pessoais. Você, como comunicador, pode transformar alguém em super-herói e, ao mesmo tempo, transformá-lo em um nada para sempre, né? Verdade. Em uma dessas vezes, eu estava em frente a uma Câmara Municipal. Isso foi até curioso, porque eles estavam em uma sessão decidindo lá alguns itens e tinha a ver com transporte coletivo. Eu tomei a decisão de sair um pouco antes do final da sessão. Me posicionei em um local estratégico para fazer algumas imagens. Peguei uma cena desagradável, de extrema violência, foi um negócio até ruim, mas interessante para o modus operandi da comunicação, né? Então, aquilo... O que é elemento negativo atrai muito, né? Justamente. E naquele momento, o que aconteceu? Eu tinha um material muito rico do ponto de vista noticioso, do hard news, né, nas minhas mãos. E aquele fator ali me chamou muita atenção, né? Poxa, agora eu vou sair daqui, vou levar para a redação, tem uma notícia forte, vou colocar isso daqui. Já saí lá pensando como é que aquilo ia ser destaque, ia crescer, ia, como é que se fala, atingir rapidamente. Naquela época não tinha redes sociais, né? Só televisão. E como aquilo ia repercutir no jornal do dia seguinte. Perfeito, eu já tinha o texto na minha mente, as falas, enfim. E aí no dia seguinte... eu tinha a oportunidade de rever o material. Eu revi todo ele, assisti, e eu podia tomar uma decisão, ou várias decisões ali. Colocar o material e prejudicar a pessoa que estava envolvida. Podia colocar um material e, de certa maneira, amenizar para a pessoa envolvida. Podia colocar o material... não precisava colocar o material, ou seja, não aconteceu nada. Só eu tinha as imagens que tinha tomado a iniciativa, né? E aquela pessoa envolvida no centro, no epicentro daquele fato, era o prefeito da cidade. Ai. E aí o dia foi transcorrendo, o horário do jornal veio chegando e tal, enfim. E aí alguém da prefeitura fez o contato. Né? E aí, amigo, eu percebi que você colocou aquelas imagens e tal, ou filmou, né? Teve aquelas imagens. Vai colocar no jornal? Eu falei, vou.
E ele falou assim, poxa amigo, nós temos uma oferta para você. E essa oferta é tanto. E aquela oferta, eu diria que fosse assim, talvez um ano de salário. Algo bem, assim, bem interessante do ponto de vista monetário, né? E aí eu fiquei naquela dúvida, coloco ou não coloco? Coloco ou não coloco? E essa dúvida ficou perdurando até o horário do jornal, pastor. Rapaz, então, e olha, Leandro, essa situação que você descreveu, eu já vivi situações semelhantes. Esse dilema, né? O dilema de você ser quando ninguém está olhando. Quem você é? Essa é uma pergunta difícil de responder. Alguns anos atrás, eu estava de frente para o computador fazendo um relatório. E nesse relatório que eu estava fazendo, era um relatório importante que eu apresentaria numa reunião. E era um relatório de anos de trabalho. Quando eu assumi aquela função de liderança, escolhido por uma comissão, me foi dadas metas para que eu pudesse, como líder, conduzir para alcançar a instituição naquelas metas. E agora eu estava fazendo um relatório que eu prestaria esse relatório para uma comissão de pessoas, uma assembleia, e aquela reunião era importante porque definiria também quem continuaria na liderança ou não. E eu tive o mesmo dilema que você. Porque eu tinha coisas boas para apresentar e coisas que nós tínhamos alcançado, mas eu também tinha coisas que nós não tínhamos alcançado. E sabe qual era a pergunta? Era assim, e eu vivi isso e lutei com isso, sozinho. Porque se eu escolhesse só as coisas boas, ninguém poderia falar nada, porque nem todo mundo tinha acesso aos números. Se eu colocasse as coisas ruins e isso me prejudicasse, como eu trabalharia com isso? E essa pergunta foi desafiadora. Coloco só o positivo ou coloco os dois? Dou a informação concreta, correta, ou eu omito sem que ninguém perceba a informação negativa? Interessante que ela acontece num momento icônico da solidão, né? Você está sozinho e tem que tomar uma decisão isso que mesmo. vai tomar assim um rumo em proporções. É isso mesmo, Leandro, isso mesmo, quando ninguém está olhando. Quem você é? Pensa nessa situação. Hoje a gente vive numa era de duas faces, né? Nós vivemos numa era que a maioria das pessoas acha normal. Você tem a sua imagem pública e você tem sua imagem pessoal, privada. Você tem, usando, como é que foi a ilustração, a metáfora que você usa para essas duas coisas? Nós temos o espelho e a vitrine. O espelho e a vitrine. A vitrine é a sua imagem pública, aquilo que você vende, aquilo que você mostra. O tempo todo no mercado, mirando, entregando. Isso mesmo. E o espelho é aquilo, quem você é. Como você é na realidade. O espelho mostra essa realidade. Boa metáfora, né? Mas se você parar para pensar, a cultura digital hoje, ela criou uma espécie de normalidade de imagem pública. Então, normalmente, a gente começa a gerenciar a imagem pública da gente. Então, eu escolho o que eu posto, é sempre sorrindo, é sempre alegre, é sempre com mensagens de motivação, de ânimo. E, às vezes, essa vitrine que eu estou mostrando não é a realidade do espelho. A sociedade instagramável, né, que nós visualizamos ou estamos vivendo, né, nos últimos, sei lá, 20 anos, pelo isso menos mesmo. aí. É isso mesmo. Ela promove isso de uma maneira cada vez mais até implícita no nosso cotidiano. Uhum. Então, quanto mais nós queremos mostrar, muitas vezes nós colocamos só o selecionável desse mostrar. É verdade. Então, é o dia na praia, o dia em Pirinópolis, um dia em São Paulo. E isso vai criando um roteiro, né? Criando um storytelling ali, uma história para quem está assistindo, sempre de algo, de uma pessoa bem sucedida, de uma pessoa bem posicionada. Fala assim, poxa vida, né? A vida ali, a grama daquele senhor ali é verde. É muito mais verde que a minha grama. E Leandro, sabe uma coisa que você está falando que também é uma consequência, um efeito colateral disso, dessa gestão de imagem pública, daquilo que a gente quer oferecer, da vitrine, é que isso gera em muitas pessoas que vão olhando comparações. E as pessoas começam a se comparar e dizer assim, nossa, e isso acontece conosco, né? Às vezes você está olhando suas redes sociais, você está olhando pessoas que você conhece, são pessoas do seu convívio, ou pessoas que foram do seu convívio em algum momento, e você vê que aquela pessoa está bem, sempre postando coisas boas, sempre em posições boas, sempre em situações legais,
e a gente começa a se comparar e começa a achar que a nossa grama tá seca. É. Tá ruim, né? Não tá boa. Os dois opostos, né? É isso do aí. verde e também do ruim. É bem isso Mas aí. esse movimento ele é tão interessante porque, às vezes, num aspecto social, nós nos achamos no direito também de viver algumas situações. Uhum. Nós olhamos para o espectro político, por exemplo. Poxa vida, o presidenciável, o governador, sei lá, os políticos e tal, eles têm essa vida pública, mas também têm a vida privada, né? Essa vida mais reservada, enfim. Os cantores sempre nos holofotes, no brilho da vida e tal. E esse é o momento que muitas vezes nos colocamos aí. Eu quero a grama verde ou a que está mais palhosa, né? Mais seca aí, nesse processo aí. E muitas vezes, tipo, é fácil olhar para o mundo encantado e querer nos posicionar. Sim. É muito mais, talvez, tranquilo. Talvez os afagos são mais frequentes, né? Os elogios, poxa vida, eu vi você com tal coisa, eu vi você com tal pessoa. Isso acontece com frequência, Sim, né? verdade. Na vitrine, verdade. Poxa vida, uma foto bem posicionada vale bastante, né? Vale. E dá até dinheiro, né? Oh. E dá até dinheiro. Mas, conversando um pouco mais profundamente sobre isso, Leandro, refletindo, o problema não é que as pessoas vejam a gente bem. Esse não é o problema, né? A gente não tem... então eu não devo postar coisas boas. Não, o problema não está nisso. Isso não é a dificuldade, mas é que quando essa vitrine se torna mais importante do que o espelho. Ou seja, aquilo que eu apresento para os outros, ou a imagem que eu projeto, se torna tão importante que eu começo a negligenciar quem eu sou, para vender a imagem que eu quero que os outros tenham de mim. Aí se torna um problema, porque eu começo a viver em função de uma imagem daquilo que eu não sou. Esse, para mim, é o maior problema, né? E aí o livro de Provérbios entra nessa história, porque Provérbios, a gente tem estudado e aprendido aqui, a palavra sabedoria em Provérbios é Hormá. Hormá é uma palavra que significa habilidade prática. É a mesma palavra usada para artesãos, para pessoas que têm habilidades manuais. É a pessoa que sabe fazer. Então, na Bíblia, sabedoria não é, especialmente no livro de Provérbios, sabedoria não é ter conhecimento apenas, ou ter informação. Sabedoria é saber colocar essa informação em prática, tendo o temor do Senhor como a base. Então, pensando nisso, Provérbios, ele não tinha Instagram, na época que Salomão escreveu, né? Poxa, imagina se tivesse... Imagina, 3.000 anos atrás. Eu acho que ele seria daqueles de 1 milhão, 2, 3, 5, 20 mesmo. milhões. É isso mesmo. Mas Provérbios tem uma palavra para isso, para essa questão que a gente está conversando, que chama integridade. E aí é onde eu quero ler o texto bíblico de Provérbios, está no capítulo 10, versículo 9. Tem um texto aqui muito legal e eu quero que você acompanhe aí, diz assim, ó: quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos, esse será descoberto. Olha que interessante aqui, eu quero que você pense comigo e Leandro, vamos conversando aqui um pouquinho sobre isso. Provérbios repete várias vezes essa questão de integridade. Você também tem um texto de integridade aí, não tem, Leandro? Tenho sim, pastor. Olha só, eu vou até ler um outro aqui, que é Provérbios 11:3, que fala sobre... Deixa eu até voltar aqui um pouquinho, na sequência aí, porque eu achei ele muito interessante e quero compartilhar com você aí que está nos acompanhando, caminhando, enfim. Isso é um texto muito interessante. Provérbios capítulo 11, versículo 3, diz assim: a integridade dos retos os guia. E aí eu vou colocar até um ponto ali, tem uma vírgula, o texto continua, mas eu acho que essa parte ela é muito icônica, muito interessante. Né? A integridade os guia. O que é guiar alguma coisa? O que é estar guiando, né? Acompanhando? Dar direção. Dar direção. Eu tenho, e talvez alguém já tenha percebido aí, que está nos acompanhando, principalmente em vídeo, eu tenho uma dificuldade visual. E aí, dada uma determinada vez, eu fui num congresso, num evento lá no Centro Paralímpico de São Paulo. E aí, observando algumas pessoas e tal, eu sou considerado de baixa visão, né, pela condição de acuidade. Mas aí eu encontrei várias pessoas com visão quase que totalmente 0 e 0. E tinha uns Golden, uns cães, né, da raça Golden. E aí eu ficava ali observando aquele movimento lá. Eles fielmente guiando. Falei assim, vai tropicar, quer ver certeza, agora vai. Porque tinham ali
barreiras, né? Aham, Que para nós que aham. somos humanos era tipo, vai cair, vai tropicar e tal, coisa assim. E na verdade, o guia era fundamental para aquele indivíduo, para aquele cego, estar no caminho. Olha que Que interessante. interessante. Então ele desviava das barreiras e guiando, e eu tinha certeza que ele ia derrubar lá Os objetos. o beneficiário lá, né? Ah, o beneficiário. Porque ele ia levando, eu falei, vai cair, agora vai. Eu vou ter que correr para socorrer. E na verdade o cão direcionava no momento certo. A guia, ela é muito importante nesse processo, não, pastor? Quando a gente busca a integridade. A integridade dos retos os guia. E aí o texto termina, você lendo aí, o verso 3 termina. Como é que termina? Aí é o oposto. É o oposto, Aí exato. É o oposto. Aí, olha só, eu ia ficar só do lado bom. O senhor provocou aqui do outro lado, que diz o seguinte, olha só. Mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Olha isso. Olha só. Ou seja, aquilo que nós somos, íntegro ou falso, trará consequências. Eu não quero me delongar aqui, mas é muito fácil navegar entre esses espectros, não é, professor? É muito. Por mais que você se sinta íntegro, a falsidade ela é eminente no processo. E muitas vezes ela acontece em lugares que a integridade deveria reinar. Isso mesmo. Ou só a integridade deveria reinar. É isso mesmo. É isso mesmo. E essa conversa nossa, até, uma coisa interessante, né? Provérbios usa várias vezes essa palavra integridade. Ele usa várias vezes, em diferentes contextos, né? No verso 9 do capítulo 10, está dizendo que quem caminha com integridade, caminha com segurança. E agora você está dizendo, a integridade dos retos guia os retos. Mas assim, qual o significado da palavra integridade? Hoje a gente tem na língua portuguesa um significado que virou sinônimo de integridade. Quando a gente diz, não, fulano é íntegro, a gente está dizendo a pessoa é honesta. Em geral. Em geral a gente usa a expressão integridade para honestidade. Mas no hebraico, na Bíblia, que Provérbios foi escrito em hebraico, você tem outro significado. Agora fiquei curioso. A palavra para integridade em hebraico é tom. Tom. T-O-M. Transliterando, né? A palavra. E ela significa inteireza. E o hebraico, ele é uma língua muito prática, ela é uma língua figurativa, ela não é uma língua conceitual. Ela é coloquial, Então, né? Diz o que ela precisa. usa, e ela usa experiências táteis para explicar um conceito. Diferente do grego, né? O grego se usa conceitos abstratos, mas o hebraico não. E o hebraico, a palavra tom, ou integridade, significa inteireza, ser completo, não ser dividido. Então, está usando uma linguagem de um objeto que ele não tem partes, ele é inteiro, ele é completo. É isso que a palavra significa. Então, quando o sábio usa que a integridade dos retos os guiará, tem a ver com o que você é quando os outros estão vendo na vitrine. É o mesmo Leandro e o Fernando quando não tem ninguém olhando no particular. Essa é a mesma pessoa. Você pode olhar no espelho e o que você vê no espelho é o que está na vitrine. É o mesmo. Não muda. É a mesma pessoa. É uma pessoa só. Porque hoje está muito comum se dividir. Não, o que eu sou em público eu não sou no particular. Aí às vezes as pessoas vão, eu já vi gente procurando, gente famosa, um influencer, alguém, e aí no vídeo a pessoa é alegre, é uma pessoa que recebe bem, uma pessoa querida, mas no privado, quando às vezes um fã, alguém vai procurar a pessoa, vai se aproximar, a pessoa se fecha, não quero conversar, não te recebo, não gosto de contato com gente, mas no vídeo é diferente. E às vezes coisas simples do nosso dia a dia acabam caracterizando essa situação e as pessoas nem percebem. Então veja, eu quando estava numa reunião, tive vários líderes que me nortearam, enfim. E aí eu estava numa reunião, numa instituição, numa mesa grande com vários diretores, assim, uma reunião que todos estavam ali, né, regradinhos e tal. E o meu telefone tocou. Naquele momento eu fiquei assim, vermelho, sem rumo. Falei, poxa, devia ter colocado aqui no modo avião, desligado, baixado o volume, tantas alternativas, e ele vai tocar justamente numa reunião que eu participava pela primeira vez, um colegiado que eu participava pela primeira vez.
E naquele momento, com muita habilidade, eu fui lá e desliguei. Aham. Aí tocou a segunda vez. Falei, misericórdia, não bastasse uma. E aí, o meu líder, né, diretor daquela plenária, daquela mesa, ele falou assim, é a sua esposa? Eu falei, é. Ele, atende. Olha. Porque ela precisa de você. Eu falei, não, vamos terminar a reunião. Né? Eu tentando ser o cara da vitrine naquele momento. Né? Ele, não, atende, talvez ela esteja precisando. Olha aí. Depois terminou a reunião e tal, ele falou assim, olha, coisas importantes como família, sua saúde, isso transpõe a nossa reunião. Então, quando vocês estiverem em reuniões, por mais importantes que ela venha a ser, a sua família é mais importante. Olha aí, que Eu legal. nunca deixei de atender uma ligação da família. Liga esposa, filha, enfim, as filhas já estão ligando, né? Nesse processo aí. Opa, peraí, é importante, vou atender. Né? Porque muitas vezes existe essa dicotomia e nós colocamos isso até pelas questões sociais. Sim. Não vou fazer porque as pessoas, o que vão pensar de mim? O que vão achar? Então eu tenho que me posicionar assim. Pessoas pagam caro para se reposicionar na vitrine. Isso, verdade. E muitas vezes diferente de quem ela é no privado. No espelho, e aí né? entra um ponto aqui interessante, Leandro, para a gente conversar, para quem está nos ouvindo aí, participando agora desse podcast conosco, que a gente precisa pensar o seguinte, hoje a gente vive numa época em que as coisas são feitas em partes. Então, um exemplo, né? Nós estamos aqui com o microfone do podcast. Ele tem um pedestal, é uma parte dele. Aí você tem o microfone, você tem o cabo. Então, esse objeto, ele tem várias partes. Às vezes a parte que está aparecendo para quem está nos vendo é apenas o microfone. É a parte da vitrine, mas ele tem várias partes. Só que, como pessoa, nós não podemos ter partes, ou seja, a minha parte pública e a minha parte privada. Como pessoas, é um objeto só. Não existe pedestal separado de microfone, é um só. Então, esse é o ponto que Provérbios está dizendo. Nós precisamos andar com integridade. Integridade tem a ver com o que você é no privado, você é no público. Você é a mesma pessoa, você não tem duas caras, você não tem duas imagens. É diferente. Ah, mas a maneira como eu me porto no trabalho, numa reunião, é diferente da maneira como eu me porto em casa. Claro, nós não estamos falando que a maneira de se portar tem que ser a mesma, mas o caráter tem que ser o mesmo. Sim. É esse o ponto. A integridade tem a ver com caráter, não tem a ver com a maneira como eu me porto no trabalho, o procedimento, exato. Agora tem um texto que é intrigante, pastor. Vamos lá, Olha só, Provérbios capítulo 20, versículo 7. E aí é uma provocação gigante aqui, ó. Que ele diz o seguinte, ó. O justo anda na sua integridade. Estou falando sobre as peças, as partes do microfone, né? Considerando o sentido literal, né, da palavra integridade, né? Sim. Então, o justo anda na sua integridade. Ele anda no conjunto total, né? Ele não deixa uma parte em casa e sai com outra parte, né? Verdade. Ele anda no conjunto completo. Seja bom ou seja ruim, né? Independente. Ele anda completo. E o verso termina da seguinte forma. Felizes são os seus filhos depois dele. Olha que interessante, né? Puxa, tem a ver com legado. Essa é a palavra que vem à minha legado, mente quando totalmente. Você fala sobre isso. Porque se você anda de maneira íntegra, como um todo, isso vai ficar como um legado, né? É isso mesmo. E legal. Que legado que tem ficado, né? Legal. E aí, Leandro, você toca num ponto interessante porque os filhos, eles olham o espelho. Eles não veem a vitrine. Eles não ficam olhando a vitrine. Às vezes, para os amigos, a gente apresenta a vitrine. Às vezes, no trabalho ou nas redes sociais, a gente tem a vitrine. Mas em casa é o espelho. É o espelho, né? E tem um ponto interessante, pastor Fernando, que muitas vezes nós colocamos essa herança, os filhos, em dúvida. Porque nós temos ali o espelho, que é o que eles veem em casa. Muitas vezes aquela, poxa vida, meu pai poderia ser diferente, meu pai não é assim. Por quê? Na vitrine, porque você vai para eventos, você vai para púlpito, você vai para encontros ali com a família, momentos sociais, e lá o pai, a mãe, ou seja, o adulto da família, ele se porta com vitrine. E o filho lembra do momento do espelho. O momento do espelho. E aí nós temos um grande aumento de situações duvidosas, de traumas,
momentos em que a psicologia diz que isso traumatiza e muitas vezes para sempre, com questões até irreversíveis, né, do ponto de vista humano. Quando você São fala de prejuízos trauma, enormes, né? quando você fala de trauma, é que os filhos começam a ficar confusos. Confusos. Porque justamente. eles veem uma imagem que é vendida, mas em casa não é o que eles presenciam. Não é o que o espelho né? diz, né? O que Perfeito. é presenciado. E o texto diz que se o nosso todo, né, é a herança dos nossos filhos, que todo é esse que em alguns momentos é a vitrine, ou seja, o que eu mostro para a sociedade, mas não é o que eu vivo na essência. Né? Você me fez lembrar até de uma história engraçada, Leandro, É. que eu ouvi uma vez numa palestra para casais. Os pais foram almoçar, ou na verdade jantar na casa de amigos assim, conhecidos, que tinham chamado eles para um jantar. E eles levaram um filho de 6 anos de idade. E quando eles chegaram lá, serviram uma comida muito boa e serviram um suco e refrigerante. E o menino comeu bem, tomou refrigerante. E estava na mesa, todo mundo conversando bem polidamente, aquela situação um pouco mais formal, né? Cada um... Encontro de amigos. assim, eram de conhecidos, não tanto amigos íntimos. E ia todo mundo conversando, cada um apresentando seu ponto de vista e tudo. De repente, um menino de 6 anos dá um arroto daquele bem alto. E pá, que arrota. Quebra todo o clima. A mãe do lado, desesperada, olha pro menino e diz: meu filho, que coisa horrorosa! Onde você aprendeu isso, meu filho? Corrigindo o menino publicamente. O menino olhou para a mãe na simplicidade de criança e disse assim: com o papai, ele dá cada um bem altão. Então você imagina. O filho, quando a gente convive, os nossos filhos, eles não vão ver a vitrine apenas. Eles vão ver o que nós somos em casa. Ou seja, o que influencia nossos filhos é o caráter. Apesar da analogia, né, da metáfora, um espelhamento mesmo, né, como a gente faz nessa metáfora. Né, ele está espelhando, ou seja, fazendo igual, quase que sendo a sombra. É, isso mesmo. É aquilo que eles veem é quando nós estamos cansados. Aí eles veem quem nós somos. Quando estamos cansados, quando estamos estressados, quando... É nesse momento que eles vão ver quem nós somos, de verdade. Por que a gente diz sim em tais situações e por que a gente diz não em outras situações? Isso aí lembra outras histórias bíblicas, não, pastor? Isso mesmo. Só que o tempo nosso é tão curto, a gente está aqui conversando. Mas eu quero só avançar um pouquinho para a gente concluir o raciocínio aqui da nossa conversa sobre integridade. Tem a ver com... Essa palavra é a mesma palavra usada, tom, é a palavra hebraica usada no livro de Jó. No livro de Jó, você tem Deus conversando com Satanás e Deus dizendo sobre o servo dele, Jó. E Deus usa essa palavra. Ele diz assim: você viu meu servo Jó, homem íntegro e reto. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Jó é o mesmo em casa e fora de casa. Jó é o mesmo que é nas redes sociais, ele é em casa com os filhos. É o mesmo que no trabalho e é em casa. É a mesma pessoa, ele é íntegro, ele é uma peça só. Ele não tem divisões, ele não tem partes, ele não tem projetos de imagem, não tem imagens públicas apenas. E aí entra um ponto, Leandro, que para mim é muito importante. É que dentro dessa conversa de Deus com Satanás lá na reunião que estava tendo no céu, é que Satanás questiona. Ele faz uma aposta. E a aposta dele é: Jó só é íntegro enquanto as coisas estão indo bem. Aí ele vai no ponto central da dúvida, né? E aí Deus fala assim: não, Jó é íntegro em qualquer momento. Aí Satanás disse: então vamos testar para ver se ele é íntegro. E aí entra um ponto para a nossa discussão. Porque integridade é o que eu sou quando está tudo bem, mas também quando eu estou sob pressão. Integridade é o que eu sou quando eu tenho dinheiro para pagar a conta, mas também quando a minha conta de luz está para ser cortada. Integridade é quando eu tenho trabalho e dinheiro para pagar as despesas de minha família, mas também quando eu estou desempregado. Eu sou a mesma pessoa, eu não mudo, eu não me amoldo à circunstância. E é isso que Deus defendeu de Jó. E que Satanás tentou provar que Jó estava errado, atacou família, atacou bens, atacou a esposa, atacou com os amigos, atacou a saúde, 5 áreas da vida de Jó, para que Jó deixasse de ser íntegro. Ou seja, só fosse íntegro e reto quando tivesse tudo bem. E o livro de Jó é uma descrição de como
o servo de Deus permaneceu íntegro em meio a todos os ataques. Interessante nessa história, porque independente dos ataques, ele manteve algo chamado de valor. Ele manteve a integridade, né? Manteve o todo centrado e uma confiança que foi além dos limites, né? Aqui no livro de Provérbios, já que nós estamos concentrados aqui, pastor, tem algo interessante. Capítulo 28, versículo 6, que eu acho que pode colaborar com essa história aí. Você que está nos acompanhando, Provérbios 28, 6. E aqui diz o seguinte, olha que interessante. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Olha só, né? O texto ele traz ele traz os espectros diferentes, né? Os opostos aí. Isso olha só, você pode ser pobre, mas íntegro. Porque às vezes a gente associa nessa sociedade da imagem imagética que a gente vive, nessa sociedade onde o belo é confundido com bens, é confundido com posses e tal, nós confundimos o pobre como uma pessoa sem valor. O pobre sem condições que vão além de posses. Sim. Né? Sim. E Jó, na verdade, ele dá uma outra dimensão para essa situação. Você... Eu, sem nada, mantive a integridade. Isso aí. Ou seja, quem eu era quando eu tinha muito é o mesmo que eu sou quando eu não tenho nada. Isso é uma questão de caráter, pastor? Caráter. Vamos traduzir para o português mais comum? Esse é o ponto, Leandro. O ídolo, e aí eu quero dar um diagnóstico para a gente pensar o que Provérbios está confrontando. Provérbios está confrontando um ídolo. O ídolo aqui que Provérbios está confrontando é reputação. Virou um ídolo da nossa sociedade. Reputação. O tempo todo sendo medido. Né? Isso mesmo. A gente está o tempo todo pensando com reputação. Não, qual é a reputação? Que reputação estão tendo de mim? Ou que reputação eu estou tendo na cabeça dos outros? O problema da nossa sociedade, que nós vivemos e que nós somos vítimas disso também, corremos o risco de também estar preocupado com isso, é deixar a reputação se tornar mais importante que o caráter. E aí é o problema. Esse é o problema que Provérbios está confrontando. Reputação é o que as pessoas pensam de você. Caráter é quem você é de verdade. E hoje há uma preocupação excessiva com reputação. Interessante, pastor, porque muitas vezes existe uma lacuna enorme entre reputação no espectro e caráter lá na outra ponta, né? Aí a provocação é o seguinte, como é que a gente faz para aproximar aí? Pois é. Esse é um dilema. Tá aí o ponto. Aí entra o conselho de Provérbios, que é a base que a gente diz, é o alicerce, que Provérbios, no capítulo 1, verso 7, diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Então, é somente no temor do Senhor que eu consigo tornar a minha reputação a mesma do meu caráter. Ou seja, quem eu sou é aquilo que as pessoas estão vendo e pensando, e não aquilo que eu projeto, a imagem que eu projeto. Então, a boa notícia de Provérbios é que integridade não começa com perfeição, Leandro. Amém, né? Não é perfeição. Porque se dependesse de perfeição... E isso é bom lembrar, e nós precisamos concluir com isso. Não é perfeição. Integridade começa com honestidade. Quem nós somos de verdade. A pessoa íntegra não é aquela que nunca errou. É aquela que não esconde, mesmo quando erra. Que admite seus erros. Isso é integridade. Isso, na verdade, traz uma vasta lista de consequências, né? Talvez tranquilidade, traz um autoconhecimento próprio, porque você sabe dos seus limites e sabe se posicionar. Nós falamos sobre isso do ponto de vista do posicionamento mais social e que você está no espectro, né, só da imagem, dos bens, das posses, enfim. Mas quando você também está vivendo na integridade, é um posicionamento também. É verdade. Você viver de maneira íntegra, ou seja, você sendo você, né, confiante em Deus, uma pessoa independente da prosperidade humana ou não, das posses ou não, íntegra. Né? Isso mesmo. Isso também é um posicionamento. É isso mesmo. E eu quero terminar esse episódio chamando você para 3 ações. 3 ações práticas para nós pensarmos e sairmos daqui, desse bate-papo nosso, fazendo coisas que realmente podem mudar o nosso dia a dia. Primeira coisa, faça o teste da consciência. Pense em 3 contextos da sua vida. Trabalho, família e vida interior. O vida interior a sós, quando você está sozinho. Existe consistência entre trabalho, família e vida interior? Você é o mesmo nessas 3 áreas? Pensa comigo, avalia e anote onde existe diferença entre a versão pública e a versão privada do Leandro.
eu queria desafiar você a fazer esse diagnóstico. Anote aí, anote. Não para os outros verem, mas para você poder analisar a você mesmo. Qual área que está mais discrepante na sua vida? Primeira ação, primeira decisão nossa. Segunda, escolha uma pessoa que observa você nos bastidores. Pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser seu irmão, sua mãe, seu pai, qualquer um, qualquer colega próximo, e pergunte de verdade. Tem algo que você observa em mim, nos bastidores, que eu não percebo? Pergunte, seja honesto, tenha coragem de ouvir. Isso vai ajudar. Isso tem que ter coragem, mas é um tipo de coisa que esse feedback ninguém dá em público. É disruptivo, hein, professor? É disruptivo. A pessoa tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Mas eu queria pedir a você e convidar você a fazer isso. Com quem está próximo de você e quem convive com você. E por último, identifique uma área onde você está vivendo de forma fragmentada. Está dividido. Você não é inteiro, não é íntegro, não é a mesma pessoa. Você professa uma coisa, mas aquilo que você faz não está de acordo com o que você fala. E aí eu quero desafiar você, não para resolver tudo nessa semana, mas para você identificar com honestidade qual é a área que você precisa voltar a ter integridade, o seu mesmo, que você é publicamente e pessoalmente. Topa comigo? Vamos junto? Chega mais perto, vamos nessa, juntos nesse aspecto. E aí eu quero terminar convidando você para o nosso próximo episódio. Na próxima semana, nós temos um episódio único e muito especial, um episódio que nós vamos ter convidadas muito especial. E sabe qual é? Nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho, como você ser uma pessoa competente no trabalho, ter uma vida profissional ativa e ao mesmo tempo estar presente na vida dos filhos. É possível isso? Tem como equilibrar? Provérbios 22 fala sobre isso. Nós vamos conversar na próxima semana e eu convido você a estar conosco. Leandro, você pode terminar orando conosco? Vamos orar. E lembrando que nenhuma mudança acontece, da noite para o dia, né? Da noite para o dia, enfim. Mas com muita persistência, esses itens foram provocadores, viu? Bem Muito provocadores. bons, muito bons mesmo. Seguindo, talvez, você vai conseguir ter ali um panorama ali real do que está acontecendo para gradativamente acontecer a integridade novamente. Isso aí. Muito isso bem, aí. vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais íntegros em todas as nossas ações. No púlpito, no trabalho, com a família, com os filhos, com a esposa, em todos os momentos, a cada segundo, Senhor. Que isso possa fazer parte da nossa essência, se ainda não faz. Nós te louvamos mais uma vez e agradecemos por nos provocar com temas tão importantes. Agradecidos mais uma vez em nome de Cristo Jesus. Amém. Forte abraço, bye bye. Nos vemos na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.